Olá, 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 boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindos. Só esperando, hein? Chica já está na sala, eu te convidei ali para a gente já começar a bater um papo. Hoje a gente recebe o professor Sérgio, nosso querido Sérgio Barbosa. Espera aí que eu estou vendo que está bastante gente entrando já. Ah, maravilha, vem Chica. Como eu estava falando, hoje a gente recebe o professor Sérgio Barbosa, que é professor de filosofia, também de sociologia, e é um cara que está aí, tá pesquisando sobre masculinidade há mais de 30 anos. Então ele tem um histórico incrível. Espera aí só um minutinho que a Chica não está conseguindo entrar. Espera aí. Vou receber a galera e a gente já bate um papo, gente. Só um minutinho. Vamos ver. A Chica Portugal, que vai fazer a live junto comigo, está tentando entrar. Aí. Nossa! Eu vou ter até uma camisa. Olha, Tá bom? a gente está trabalhando no home office de casa. Não é? Eu tô tipo Cid Moreira. Eu tô de a parte de cima, e embaixo eu tô trabalhado no, na samba canção. Eu tô com, cada parte tá com uma cor. Tô bem assim, tô bem tropical, mas tudo bem, para dar um pouco de alegria, né, Bru? Tá precisando. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai Eu, para quem não sabe, existe uma possibilidade aqui da gente fazer uma live com mais de duas pessoas. A gente vai testar isso hoje. Eu, a Chica e o Sérgio. E caso a gente não sustente essa live com essas três pessoas, a gente vai aqui se dividindo para trocar uma ideia com o Sérgio e, enfim, explorar mais esse tema, que é o tema da live, que é o tema de novas masculinidades. maravilha, deixa eu só ver se o Sérgio deu alguma. Vamos Ele ver não se entrou ainda, né? Isso. Enquanto você dá uma olhada aí, Chica, eu vou explicando para a galera que essa live ela faz parte do nosso projeto como um todo, que é o projeto Cartas da Prisão, que é um espetáculo teatral que a gente adaptou para uma linguagem atual e que estreia agora, na próxima segunda-feira. A gente vai exibir o espetáculo via YouTube e ele é um experimento de linguagem que aborda, é, que aborda enfim, ele é inspirado em cartas reais de mulheres que se apaixonaram por homens que estavam presos. E esses homens, eles inclusive tinham cometido violência com outras mulheres. Então é um tema muito amplo, mas dentro desse tema a gente está trabalhando principalmente com a ideia da libertação do feminino, da organização do feminino, da ressignificação do feminino e dessa quebra que a gente está, que a nossa sociedade atual tem tentado cada vez mais também dissolver um pouco dessa ideia patriarcal e machista. O professor Sérgio está chegando. Entrou, acabou de entrar. Professora, a gente vai entrar aqui e tentar fazer a três, tá bom? Essa live. Vamos lá. Você deita aí, Bru? Uhum. Veja aí como faz o negócio. Essa é a primeira vez, assim. Renata, quem mais? Ana de Castro, a autora está aqui. Ai, tá entrando. Olá, Olha lá. já Deu entrei. certo! Olá, como é que vai? Deu certo. Que bom, Eba, que bom, que bom. deu certo, Bem-vindo, sim. professor. Que legal. Agradeço, Chica, Bruno. Que maravilha. Prazer em conhecê-los. Mais uma vez estar Prazer. aqui. Eba, que bom. Estamos aqui em meio a esse movimento aqui de São Paulo e acredito que de todo o Brasil também, mas de lockdown. Então, enfim, a gente está se preparando para a nossa estreia. A primeira vez, acredito que a Chica também, que a gente estreia um espetáculo totalmente online, virtual, com toda a comunicação, enfim, tanto desde a estreia, mas também esse tipo de troca que a gente teria num espaço, dividindo o mesmo espaço físico, que seria muito legal se a gente pudesse estar agora nós três juntos, né? Seria maravilhoso, mas Fisicamente?
Fisicamente, Sim, porque a ressignificação dessas coisas que a gente tá abordando aqui, elas se ressignificam também muito na presença, né, Sérgio? muito, tem que ter, é real, né? É uma energia, é outra coisa. A gente É, vem aprendendo, né? Vem aprendendo, porque de certa forma, em algum momento da nossa vida, isso vai fazer parte também, essa tecnologia, né? é. Essa situação vai fazer parte. Meu filho falou que a gente se adiantou em 10 ou 15 anos, Nossa, porque as futuras reuniões, transações, vai ter que ter. Assim como os metodistas antigamente, né, quando queriam educar, levar as escolas para o Canadá, Estados Unidos, naquela região, eles colocavam as aulas na mula e os topeiros levavam. Daqui a 3 meses, depois do inverno, voltava. Então, não mudou muita coisa, só o tempo. É é. verdade. A tecnologia, por incrível que pareça, me desculpa, se a gente encavalar uns nos outros, tá, gente? São as questões Os tecnológicas. delays. Mas a questão, o desenvolvimento tecnológico, ele avança mais do que o desenvolvimento humano e pessoal, né? A gente vê dentro da ciência, a tecnologia, os lugares de infinitas possibilidades que a gente já está conseguindo alcançar com inteligência artificial, com a robotização de Sim, diversas profissões e tudo, mas em outros lugares a gente vê a Idade Média soprando no nosso ouvido ainda, né, Sérgio? muito, 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 Bruno. Parece que assim, há um medo, há uma certa dependência ou uma negação da ciência, né? Eu acho que há uma certa um lugar obscuro, cinzento, e que eu acho que a arte tem que libertar desse lugar. A arte tem que provar que nada pode colocar a gente no silêncio. Sem dúvida. Bom, estamos aqui de gatinho, né, Chico? Temos Fazendo algo. aqui, já temos 33 pessoas. Vamos falar um pouco de novo, Bru, para quem entrou? Vamos sim. Só então falando que essa live ela faz parte do projeto Cartas da Prisão, que é um espetáculo de teatro que a gente adaptou para a linguagem audiovisual, que estreia na segunda-feira agora. E é um espetáculo escrito pela Nana de Castro, e que inclusive está aqui nos acompanhando e também vai munir a gente de pergunta. E tem como espinha dorsal mulheres que se apaixonam por homens que estão presos e que também cometeram violências com outras mulheres. Então, através dessa espinha dorsal, a gente fala sobre a relação da mulher com o romantismo, a relação da mulher também, de uma mulher livre, como pode uma mulher livre se apaixonar por um cara preso, né? E a gente começa a levar para outras reflexões, como, por exemplo, eu particularmente não conheço nenhum homem que se apaixonou por uma garota ou que tenha feito uma visita íntima para uma mulher. Enfim, a gente está... é muito urgente o que a gente está vivendo em relação ao papel da mulher dentro da nossa sociedade. O feminismo não é algo recente, o feminismo é antigo e ele vem tomando cada vez mais força à medida em que as tecnologias nos facilitam para que a gente se comunique. E a arte não tem como ficar fora disso. Então, esse projeto é uma pesquisa da Chica Portugal, com o texto da Nana de Castro, e me chamou para que eu embalasse e dirigisse isso e contasse essa história do ponto de vista de fora, para potencializar essa narrativa para o público, então. E a gente hoje chamou o professor Sérgio, que é professor de filosofia, sociologia e também um coordenador de grupos de acolhimento de homens que, inclusive, já fizeram violência, já foram Autores da autores, violência. autores de violência contra mulheres e projetos que ressignificam também esse lugar de masculinidade. Então, no lugar da gente, a gente tem muito interesse em discutir todas as coisas do feminismo, isso eu já não estaria aqui, né, se fosse a live fosse sobre isso, mas a Chica trouxe essa ideia da gente discutir também um novo caminho para a masculinidade, e o professor Sérgio, que está aqui há 30 anos pesquisando isso, vai contar para a gente, então, os caminhos que ele vem percebendo nesses últimos tempos aqui.
Entendendo que o diálogo entre as partes, né, é uma poderosa ferramenta, né, professor, para a gente poder fazer essa desconstrução dessas noções nocivas, né, que reforçam e têm justificado tanto esse comportamento violento, né? Então, encontrando essa intersecção, se o professor puder falar um pouco do seu trabalho junto com os homens, acho que aí a gente vai abrir, vai encontrar aí uma narrativa, né, Bru? Isso. Tá ótimo. Então, eu queria me apresentar, fazer minha autodescrição para as pessoas que necessitam. Eu sou Sérgio, eu sou pardo, estou careca, barba grisalha, com bigode, estou usando óculos já há 5 anos, camisa xadreza preta, vermelha. Estou sentado, atrás de mim tem quadros e uma parede, uma cadeira de balanço e livros. A minha trajetória tinha que ter começado comigo mesmo, né? Eu não fui para a academia, eu não fui para teoria, foi uma coisa vivencial, foi uma coisa de colegas, de juventude, onde a partir do momento que eu chutei uma pedra, eu chorei e os meus colegas começaram a zoar e começaram a... Eu falei, cara, eu não posso nem zoar, eu tenho que mostrar o tempo todo que eu sou forte, que eu sou aquilo, que eu sou poderoso. Como que é, né, essa história, né? Porque até essa coisa do choro. Mas eu não queria, na verdade, entender esse momento, né, hoje, quando eu leio a minha vida aos 15 anos. Porque desde lá, então, já tem um modelo em que todo e qualquer homem já é educado para engolir o choro, para não falar de si. Cara, e cansa ser homem. É muito cansativo ser homem. Porque a gente tem que representar o tempo todo alguma coisa que a gente não é. A gente cansa de um papel já definido, a gente não pode interagir. Se a gente interage, quer mudar o roteiro, a gente é colocado como fraco, como né, depreciado, e a gente acaba... Então, isso começou na minha vida muito cedo, e depois eu fui, né, estudar isso, eu fui entender esse lugar desse homem na sociedade, não para vitimizar esse homem, claro que não, né, mas para entender esses lugares de privilégios, esses lugares onde a gente, simplesmente por ser homem, simplesmente por nascer com uma genitália masculina, a gente tem privilégios. Eu podia ir a qualquer lugar, minha mãe nunca perguntava. Já minha irmã era um desastre, não podia sair, tinha que voltar cedo. A gente se coloca em situações de risco, então a gente sempre tem uma condição de que pode tudo. E depois, quando a gente parte para um relacionamento, a gente acha também que essa mesma coisa que aconteceu na nossa infância ou adolescência, a gente também pode transferir para um relacionamento. A gente precisa ser sempre o ouvido, a gente nunca escuta, a gente tem que falar bastante, e quando a gente cai, né, numa situação de conflito, as ferramentas desse cenário é a violência, né? É a agressão, é o grito, é a violência psicológica, é a violência moral, é a violência emocional, né? Você vai me deixar? Você nunca vai arrumar pessoa melhor do que eu, né? Você vai sentir falta de mim. Então, a violência física é uma das últimas coisas que acontecem, a violência sexual. Porque já existe, segundo Pierre Bourdieu, talvez, pensando nele assim agora, uma violência simbólica. Pelo simples fato de ter um homem no relacionamento, já indica que aquela mulher é direita, aquela mulher é honesta. Se for uma mulher sozinha, se for uma mulher com outra mulher, se for uma mulher com outros amores, pronto. O que baliza, o que concretiza
essa identidade feminina é a presença de um homem. E acho muito louco quando a Chica me propôs essa discussão, né? Que como eu trabalhei muito tempo no sistema prisional, fazendo prevenção de AIDS, de DSTs, conversando com homens, conversando as questões sobre sexualidade, sobre violência, realmente o número de amantes, o número de mulheres que esses caras tinham, eu ficava assim, meu, se podia ter inveja, eu tinha. Porque como que os caras têm tantas, né? E aí tinha que organizar a visitinha nos dias ímpares, aí eles trocavam para os dias pares. Eu falei, rapaz, você teve visita íntima semana passada, hoje você está com outra visita íntima. Aí muitos vão falar, é história. Mas não é a história da sedução. Porque por detrás dessa história de sedução tem a violência. Por detrás dessa história da sedução tem uma conquista baseada num processo do patriarcado. Essa sedução não é uma sedução aquilo que a gente entende dentro de um processo de construção de identidades. Essa sedução, ela vem, né, tornando a mulher refém. É um rapto. Na verdade, esse amor bandido, né, na verdade, é uma expressão mais cruel desse patriarcado. Porque essa mulher, ou essas mulheres que são raptadas, elas estão dentro desse processo, né, onde esse homem sabe esses pontos fracos e estabelece uma relação de pressão, de domínio, de constrangimento. Então não é sedução. Infelizmente não é sedução. O patriarcado, ele é um horror. Né? Ele é um horror por quê? Ele transmite uma cadeia ideológica que, como ideologia, como lógicas das ideias, eles começam a manter essa mulher sobre o seu controle, sobre o seu domínio e sobre o seu poder. Então, eu vendo isso, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com a questão da violência, não é possível. Então, eu migrei um pouco da questão da sexualidade, da prevenção de AIDS, e fui enfrentar a questão da violência. E que, há quantos anos, professor? Isso foi em 96, 97, e aí em 99 para 2000 eu já estava no campo do trabalho com homens autores de violência, antes da Lei Maria da Penha. Porque era vexatório, assim, né? Era pagamento de cesta básica, trabalho comunitário, multa. Às vezes as mulheres levavam a cesta básica nas creches, nas instituições. Era um horror. Né? E esses encontros recreativos, esses encontros, como é que está funcionando em relação à questão da incidência? Quanto que tem diminuído? Então, isso é um dado muito importante. Isso é um dado, porque a gente está mapeando isso, está estudando, mas a gente já tem dados relevantes e significativos. Se você não fizer nada com esse homem, nada, apenas notificá-lo e não fizer uma abordagem responsabilizante, e esse número vai para 67% de reincidência. Ou seja, a chance dele reincidir, de cometer outro crime contra esta mulher ou uma outra mulher, é de 67%. Quando a gente faz uma intervenção, quando a gente coloca esse homem nos grupos, esse índice baixa para apenas 2%. Que maravilhoso. 2%. Então, isso é muito potente, isso é muito poderoso. Porque esses homens, eles recebem informações, eles se trabalham, não é passar o pano, não. Todos os homens que chegam ali no grupo são indiciados pela Lei Maria da Penha, pelos juizados, e pela Lei 2020, eles são obrigados a participar obrigatoriamente dos grupos. Então, ali ele vai começar a entender que aquela foto, aquele boletim de ocorrência, aquele auto, né? No domingo, às 14 horas, fulano de tal agrediu a mulher com um cabo de vassoura. Tá. Aquilo ali é apenas uma fotografia de várias violências passadas. Né?
Aquilo ali foi a gota Sim. que transbordou. Então, quando a gente entende isso, é preciso agir rápido para que essa violência, que já é perversa, porque não tem hierarquia nas violências, mas essa violência que já começou assim, ela pode se transformar no feminicídio. E a relação da violência, quando chega no físico, a gente já passou pelo abuso psicológico, né, o abuso emocional, e existem homens que procuram esses grupos reflexivos antes de cometerem a violência física? A gente está contando como lives iguais a essa aqui. Para que os homens possam assim, falei, putz, eu falei mal do cabelo dela, eu botei lá para baixo, eu joguei a comida dela fora, eu falei que o vestido dela tá assim, para que esse homem possa assim falar, cara, isso é violência, isso é violência. Fala, Leandro, o meu colega Leandro Florded. Obrigada, Um abraço para todo mundo aí. Leandro que fez toda a ponte. Leandrão, epa, meu colega. Olha só, que essa violência que acontece, ela deveria ser já entendida como uma luz amarela. Então tem projetos, então se o cara quer discutir sobre paternidade, o cara quer discutir sobre sexualidade, o cara quer discutir sobre agressividade, existem vários grupos hoje em São Paulo. Vários grupos em São Paulo. Não precisar que ele vá esperar um boletim de ocorrência. E aí eu falo de mim mesmo, eu estou falando para mim mesmo. Porque eu não sou assim hoje, como eu era 20 anos. Aos 20 anos de idade, eu não tinha essa noção do que era ser homem. E foi um processo também de desconstrução. Dessas partes que estão dissimuladas dentro de mim, entender que mulher não é objeto. Entender que uma piadinha pode se inferir. Então a diferença desses homens, assim como você perguntou, ela é assim, esses homens precisam buscar. Esses homens precisam de portas de serviço, acolhimento. Hoje nós temos os justiceiros, que eu coordeno junto com essa galera toda, Leandro, Gilson, Manuel e tudo mais. Tem o Ser Cabra Macho, também, que é outro grupo. Tem o Papo de Homem. Hoje, fala assim, não existe grupo. Não, quando eu comecei não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Eu tive que ir para o Canadá, para a Espanha, Estados Unidos, México, conhecer algumas experiências, adaptar, e aí começar a discutir hoje aqui. Mas se esses homens, né, falar assim, puxa vida, eu gritei com a minha companheira, eu ameacei a minha companheira, eu preciso de ajuda, precisa assistir essa live, precisa assistir esses documentários, precisa assistir mais teatro para cair a ficha. Não precisar de uma juíza, de uma promotora, por meio de uma caneta, né, obrigar esse cara a participar de um grupo. A Lei Maria da Penha ela foi fundamental para, enfim, é uma lei, né, para trazer isso de uma forma mais incisiva, porque como você mesmo disse, antes da Lei Maria da Penha, um homem que agredia violentamente uma mulher, enfim, tinha uma agressão física com uma mulher, a punição dele era pagar uma cesta básica. Então, de certa forma, a própria lei ela era condescendente dessa postura masculina e fazia com que a própria lei passava o famoso pano nessa postura agressiva, dessa estrutura machista que se desdobra na violência física, mas que antes disso tudo, enfim, já aprisionou a mulher em diversas esferas, né? E agora a Lei Maria da Penha ela deu essa abertura e começou a trazer as coisas para o campo legal. E isso foi fundamental, não é mesmo, professor? Sim, nossa, Bruno, total, né? Hoje, quando a gente tipifica a violência, hoje, quando a gente mantém os grupos funcionando, a gente precisa entender que até mesmo um falso elogio, uma brincadeira, uma piada, né, ela é uma violência já. Né? Essa coisa hoje da internet, de
de ameaça pela internet, que quando acaba o relacionamento, está guardado lá no celular fotos particulares, fotos da intimidade, esse cara fica ameaçando, né? Ele fica vigiando essa mulher nas redes sociais, ele fica perseguindo os amigos da ex-namorada, da esposa, enfim. A Lei Maria da Penha não é um avanço só para as mulheres, mas é um avanço educativo para nós homens. Falar assim, cara, esse é o limite, ok? Esse é o limite. Entenda, o não é não. Passou daqui, você está sendo, você pode ser denunciado. Então, e isso é muito importante. Isso é de total relevância para a nossa sociedade, da qual, nesse momento de pandemia, por causa de um vírus que está lá em Brasília chamado, né, desse desgoverno, por causa dessa situação, a gente precisa, sim, né, vencer essa outra pandemia, que é a violência contra a mulher. Perfeito. E você sempre, enfim, você, dessas centenas, milhares de bate-papos, de rodas de conversa e de lugares que você já esteve, presídio, tudo, eu queria tentar entender um pouco do ponto de vista aqui, como homem também, de onde você sente que é o gatilho onde o homem se percebe machista. Quando? Porque eu percebo ainda na sociedade uma grande dificuldade em se aceitar machista e se assumir machista. É sempre, eu estava conversando com a Chica recentemente, porque todo homem tem aquela coisa assim, não, mas eu não sou assim, não, eu não sou assim. O homem tem muita dificuldade em se identificar com o papel do machista, porque ele não se percebe ainda nessa condição. Mas eu imagino que para um cara que está numa roda de conversa, ou num bate-papo, ou num desses grupos, quando essa ficha cai para ele, essa ficha ela cai em qual momento, em qual condição? Você conseguiu identificar isso, professor? Consigo até a partir de mim mesmo, porque tudo que a gente faz lá, a gente fala primeiro para a gente mesmo, se faz sentido para mim, o que eu estou fazendo, né? Então, quando eu me descobri machista, eu comecei a falar assim, não, eu sou machista. E já me perguntaram, Sérgio, você é feminista? Eu falei, não, claro que não. Lógico, eu sou machista que estou todo dia olhando para o meu comportamento. Porque é como uma casca de banana, se pisar escorrega. Todo dia eu tenho que estar muito atento, né? Na verdade, talvez a gente fala assim, eu falo para mim, né? Sou antimachista. Não basta não ser machista. Porque essa é a grande dificuldade, Bruno. Os homens não se reconhecem. O cara fala assim, eu sou um bom pai, eu levo na escola, no hospital, troco a criança, divido as coisas em casa, é minha responsabilidade. E aí ele bota uma medalha no peito. Cara, as mulheres já fazem isso há milhares de anos, ok? Né? As masculinidades não é um novo estilo de ser homem. Moderninho, contemporâneo, atualizado, tecnológico, falando coisinhas legais. As masculinidades é o lugar do encontro consigo e com esses privilégios que nos fazem ter um poder. E às vezes a gente se vicia nesse poder e para deixar isso, dói. Dói muito. Então, quando cai a ficha, quando esse homem começa a não falar mais, as mulheres são as culpadas, a minha companheira foi culpada, a nossa relação, e quando ele começa a falar assim, não, eu reconheço que eu pisei na bola, eu reconheço que eu já comecei o relacionamento de forma dominadora, eu tenho raiva quando ela sai de minissaia, mas eu não falava, eu não gosto que ela converse com tais amigas, eu reconheço isso, que eu fiz isso. Então, quando esse homem começa a se responsabilizar, quando esse homem começa a se tornar protagonista, como Paulo Freire fala, só se transforma quem se torna protagonista de sua própria mudança, aí acontece isso.
Porque quando a gente desenvolve um trabalho reflexivo... tem uma pergunta interessante sobre a Fundação Casa. Quando esse homem trabalha, quando esse homem trabalha consigo mesmo, ele não precisa, Bruno, muito tempo. Ele precisa só um tempo para ele entender que ele é responsável sobre isso. E não é culpabilizando o homem, pelo contrário. É tornando ele aliado. Então, isso muda a chavinha. Isso muda a chave, né? Geralmente, esse homem, ele começa a perceber que se ele se tratar melhor e tratar o outro melhor, a outra pessoa, a sociedade também vai tratar ele melhor. Então, a gente lá faz trabalhos de grupo justamente para isso. Para que um homem comece a tratar o outro homem, não no sentido de broderagem, mas de quebrar esse pacto, romper com essa omissão. Quebrar essas piadinhas, essas misoginias, essa LGBTQI, fobia. Então, a gente precisa, sim, se encontrar e falar dessa situação. Professor, qual que é a melhor forma, né, de nós conversarmos com os homens? Porque muitas vezes a gente vai conversar. E aí esse diálogo, ele acaba sendo já invalidado, por isso que o Bruno acabou de falar, né? Fala assim, mas eu não sou machista. Você está generalizando? Né? E aí vai entrando num lugar que ele já invalida. Mas será que aquela mulher realmente passou por isso? Será que ela realmente não fez algo? Né? Qual é uma forma de abrir um diálogo? Porque a gente parece que tem até alguns gatilhos, né? Quando a gente fala ideologia de gênero, quando a gente fala feminismo, quando a gente tem algumas palavrinhas que são mágicas, que às vezes já cria na hora o muro, a pessoa já nem te escuta mais. E aí é importante a gente poder ter um diálogo, né? Claro, o importante seria entre nós, né? Homens, mulheres, enfim, mas enquanto isso não acontece, mas numa conversa, numa dupla, né? Como que a gente pode dialogar ou como uma forma de a gente poder usar esse diálogo para erradicar a violência, pelo menos no primeiro início, assim, né? Boa, muito legal, Chica, porque eu, na verdade, eu tento trazer esse homem para o lugar, primeiro, da empatia, né? É como falar com homens que pensam totalmente diferentes, contrários da gente. Bom, eu aprendi isso na marra, aprendi isso dentro do presídio, trabalhando com homens nos CDPs, no Carandiru. Depois fiz um projeto Casa Amarela com homens e mulheres em situação de rua, porque não adianta, né, vir com regras, vir com mandamentos. Primeira coisa é tornar essa pessoa, esse homem, né, empático. Trazer a empatia como um modelo, porque eu desenvolvi um processo de escuta, não porque eu criei, mas eu entendi que era escutar, porque esse indivíduo, muitas vezes, ele é reativo por causa de um sofrimento que ele também não entende a origem desse sofrimento. A segunda coisa que a gente faz nos grupos é o processo de alteridade, né? A alteridade é muito revolucionária. Já dizia Emmanuel Levinas, o outro é a epifania do eu. Sem o outro eu não sou ninguém existencialmente. Como é que eu vou saber se sou eu se eu não tiver a manifestação desse outro? Então, é uma coisa muito interessante, porque os homens chegam com a faca nos dentes. Chegam com sangue nos olhos. E aí, todas as mulheres não prestam, nunca mais vou me relacionar com mulher, esse feminismo só veio para atrapalhar a humanidade, né? Então, o que a gente começa a fazer com que esses homens é perceber as contradições das suas próprias falas, das suas próprias posturas. E é mais interessante, nesse processo sistêmico, que é o grupo reflexivo, o pessoal fala assim, grupo reflexivo. Aí eu falo, beleza, o que você entende por grupo reflexivo?
Ah, eu coloco os homens lá em roda e a gente vai refletir alguma coisa. Aí eu falei, tá bom. Então eu falo assim, olha, grupo reflexivo tem um processo sistêmico. Primeiro, né, a gente vê as raízes desses elementos que constrói essa identidade e que eu, o Bruno, ou qualquer homem aqui presente nessa sala, a gente passou por isso. Mesmo eu não conhecendo o Bruno presencialmente, mas a gente em algum momento cruzou essas raízes da formação das masculinidades, ou de ser homem. Então, em que momento nós cruzamos isso e que isso reverte num sinal de competição, de agressão? Em que momento eu não posso abraçar você? Bruno, Armando, em que momento eu não posso ser companheiro seu? Por que eu tenho que sempre estar... E isso é potencializado em relação à mulher. Por que eu tenho que me mostrar sempre superior à mulher? Porque eu já sou superior a outro homem. Então, esse processo de desconstrução num grupo reflexivo é esse o primeiro passo. Né? Criar essa energia que quebra essas barreiras. O segundo processo de um grupo reflexivo é um posicionamento dialógico. Né? É um posicionamento dialógico onde a fala do A, participante A, e do participante B vai gerar um terceiro conhecimento. Ou seja, é dialético. Então, isso é muito rico para os homens. Nem A está certo ou está errado, nem B está certo ou está errado. Mas no conflito desses pensamentos vai surgir uma nova situação. Então, falar com homens, romper com essa bolha, eu acredito muito na construção de pontes. Nós, aqui, nós tentamos e realmente estamos construindo pontes. Estamos construindo pontes para que esses homens, né, possam identificar. E muitos homens têm se identificado com essa nova postura, têm enxergado, né, esses valores das mulheres, têm passado por um processo de transformação. Quando frequentam grupos, quando frequentam o grupo reflexivo, há, de certa forma, uma mudança na visão desses homens. Tem uma pergunta interessante do Leandro. Eu estou procurando aqui, Bruno, se você quiser falar. Bom, professor, o que você está falando aqui é uma coisa, enfim, como você mesmo está dizendo, né? Eu também tenho me revisitado diariamente, principalmente nesses processos que eu venho fazendo aqui, para minha atitude em relação aos projetos. E percebo que os momentos em que eu fui mais violento e mais agressivo com as minhas parceiras foi quando elas conseguiram acessar diretamente a minha maior fragilidade. Então, é muito engraçado como no nosso lugar mais frágil, a resposta ela é mais violenta. Ou seja, existe uma antítese engraçada, uma dicotomia engraçada nisso tudo, né? Porque o homem parece se fazer forte através da violência, porém, quanto mais violento ele é, mais frágil ele é. Nós construímos fortalezas, castelos de areia. E por causa dessa intimidade, a relação, né, com a pessoa, ela vai conhecendo as nossas fraquezas, e quando coloca o dedo, aquilo a gente dispara. Né? E dispara de uma forma muito visceral. Porque eu estou me abrindo a você, e você vem logo, pá, colocar, e muitos homens agem assim. Né? Estou falando aqui de uma relação binária, é lógico, porque eu trabalho a partir desse contexto, de uma relação heteronormativa, mas tem em vários casos também amigos gays que também falaram, puta, amigas também lésbicas, ruim com a minha companheira e tal. E aí eu percebo, isso não dá só nessa relação, isso dá também nas outras relações. Né? Então perdura ainda essa violência, esse lugar de gênero. E como a Chica falou, né, parece que a palavra ideologia de gênero, né, parece que é uma maldição. Agora eu vou ter que abrir minha caixinha. Né? Então isso é muito comum, porque esse homem constrói esse castelo com grossas paredes,
com grossas camadas, né? Uma fortaleza. E aí a gente de vez em quando abaixa a ponte, né? E aí permite, mas logo logo a gente fecha e constrói aquele fosso, né? Ou se fecha ou não se abre. Só que todo mundo já brincou de castelo de areia na praia, né? Vem a onda, pá, ou vem outra pessoa, pisa, você mesmo destrói. Mas só que esse castelo dentro da gente, nós homens guardamos uma coisa chamada mágoa, má-água. A gente fica magoadinho, a gente fica, e aí a gente vai doendo aquilo, vai doendo, aí daqui a pouco, pá, solta. E aí a gente, putz, perdi a tal da cabeça. Mas por quê? A gente guardou essas pequenas águas, mágoas, e elas vão se transformando nesse tsunami. E aí quem está perto, que geralmente é a companheira, a pessoa companheira, sofre esse tsunami todo. É verdade, Bruno. É preciso dia a dia ir abrindo essa torneirinha para essa mágoa ir saindo, ir saindo, ir saindo. E ver que, na verdade, o que ela está apontando, o que a companheira está apontando, a pessoa companheira está apontando, é para a gente se melhorar. É para a gente poder sair desse castelo. E a gente vai normalizando essa violência. Desculpa, Bruno. Sim, é isso mesmo, Chico, vai normalizando lá. É. A pergunta do Leandro? Nesse relacionamento foi assim, aí no próximo relacionamento é assim. Ah, por que eu já estou no quarto relacionamento e estou no mesmo padrão? Porque não abriu a torneirinha. Desculpa, vai lá. Ninguém fala nada, eu vou falar uma pergunta do Leandro. Ele pergunta aqui, existe esse formato de trabalho de grupos reflexivos com meninos que estão na Fundação Casa ou outra reabilitação? Pensando já na educação, né? Porque é algo que a gente precisaria ter, acho que desde o jardim de infância, né? Querido Leandro, essa pergunta é muito importante. Alguns anos atrás, lá na Fundação Casa da região de São Bernardo, ABC, a gente conseguiu fazer um pequeno grupo para os adolescentes, os jovens. E funcionou muito bem. Funcionou tão bem que até pararam de executar o negócio. É engraçado, coisa que funciona, né, parece que eles cortam. Não sei por quê. É um perigo funcionar. É um perigo funcionar. É um perigo funcionar. Porque o projeto logo indicou que teria que ser estendido primeiro essa reabilitação para os próprios monitores e facilitadores. Quer dizer, você não trabalha só com as crianças, adolescentes e os jovens. Você tem que trabalhar também com os monitores, os seguranças, os facilitadores. E isso, de certa forma, você trabalha aqui nesse nível, com as crianças, aí você trabalha nesse outro nível, aí você trabalha com a supervisão, até chegar no topo. Então, às vezes, esse topo aqui não quer se desfazer desse machismo, Bruno. Às vezes, essa chefia, esse cara que está lá em cima, fala o quê? Eu vou deixar de ser machista com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa? Não, isso daí vale para vocês, isso aqui não vale para mim. É o medo do poder, de perder o poder, né? Exato. O controle. Que é isso que vocês acabaram de dizer em relação à própria violência, né? Quando começa a funcionar, o sistema começa a perder o controle. E é por isso que a violência ela continua sendo sistêmica, né? Que é uma forma de manter a gente ali precisando desse sistema patriarcal que nos comanda, não? Exatamente, Chica. Porque, olha só que doido, a gente está tentando voltar para a Fundação Casa, o próprio Leandro me perguntou isso, a gente tem um café virtual para ser feito, eu tenho algumas ideias, ele tem uma boa experiência, a gente precisa
de sentar e tomar um café. Por enquanto, ele no lugar dele e eu no meu lugar. Mas a gente vai conversar sobre isso, sim. Né? Eu acho muito importante, porque E esses jovens, eles não são só agressores, ou nem são agressores. Eles também são vítimas. São os órfãos da violência que eles convivem dentro de suas casas. Então, muitos jovens, quando eu fiz o projeto lá, relatam que, às vezes, que crueldade, né? A institucionalização é mais humanizada do que a família que deveria ser humanizada. Ou seja, o lugar da ressocialização dele passou a ser a Fundação Casa. Ele entendeu o respeito, o amor, o carinho. Porque na casa da origem dele, eu falei, putz, então olha aí, outro trabalho. Funcionários, jovens adolescentes, família. Então, a gente também teve que trabalhar nos grupos familiares, e aí trabalhar a ressignificação de paternidade, de filiaridade, que eu chamo assim. O filho também tem um ethos. Ser filho também tem. A gente fala assim, paternidade é maternidade. E, faltou alguém, né? A filiaridade. O filho, né? Ou a filha. A gente precisa entender esse lugar também. Acho que dá para a gente juntar o que a gente está falando. Tem uma pergunta da Ellen, né? Porque a gente está falando da questão de como ir desconstruindo isso. Então, quando você está na base, você tá ainda no trabalho de formação, mas e no caso de homens mais velhos que não aceitam esse processo? Homens mais velhos que não entendem, né, como lidar, como se comunicar, como... A palavra a gente hoje pode é como driblar, né? Mas você às vezes é diretamente afetado. Às vezes é um pai, às vezes é o marido, né? O filho que passa a copiar isso também do pai, né? Mas em figuras muito estruturadas. Como lidar com isso? Muito boa pergunta e uma questão muito séria para a gente. Porque antes da Lei Maria da Penha, chegavam somente homens mais jovens e homens sem recursos financeiros para pagar um bom advogado. Hoje, com a Lei Maria da Penha, isso não existe mais. Chegam homens de todas as idades, classes sociais, etnia, enfim. A violência é tirânica por isso. Ela estende seus braços em todo lugar. Outro dia falaram, a violência ela é democrática. Eu falei, claro que não. A violência é tirânica. Ela estende o seu poder em todas as direções. Ela não conhece barreiras. A violência é tirânica porque ela não tem limite. E quando você perguntou isso com os homens acima de 50, 60 anos, a gente tem muito mais dificuldade. Uma, porque está muito enraizada essa história da violência. Está quase como, assim, naturalizada. E a gente faz um esforço muito grande. E quando a gente consegue um desses homens, no meio de 30, no meio de 40, a gente pega esse homem e torna ele líder. A gente torna esse homem liderança dentro do grupo positivo. E aí esse homem, por sua experiência de vida, pelas suas experiências, ele consegue um pouco ir quebrando os outros homens mais velhos. Porque é uma educação quase de pares, né? Esse homem mais velho, ele tem coisas mais rígidas. É quase uma pessoa muito dogmática em relação à vida, em relação aos sentimentos. Mas quando a gente consegue virar a chavinha, encontrar aquilo que faz sentido na vida dele, a gente trabalha. Então, muitos homens com 50, com mais idade, a gente está conseguindo mexer por meio das emoções e sentimentos. Então, a gente coloca na metodologia um trecho de um filme, um pedaço de uma música. A arte ajuda muito. Muitos homens com 50, 60 anos falaram, eu nunca desenhei,
Não, então vamos desenhar aqui, a gente dá lápis, né? A gente promove essa... E eles falam assim, puxa, eu estou me sentindo como criança, eu não tive tempo de ser criança porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí a gente começa a trabalhar com ele e muda. Eu acredito muito no Kant. Emmanuel Kant. Pronto, passou. Emmanuel Kant, filósofo, grande educador, falava assim, não, os adultos precisam ser educados, sim. São os adultos que manifestam, né, para os mais jovens experiências. Não significa que os jovens vão aceitar essas experiências, ou não. Mas são os adultos que precisam aprender com as novas vivências a esses desafios. Isso Kant, 1700, né, lá na Alemanha, na cidadezinha dele, que ele nem saiu da Alemanha, em Königsberg, lá na cidadezinha dele lá. Então, eu acredito muito, é mais difícil, sim, tem que ter mais experiência, sim, né, sobre todos os elementos. Outro dia, um cara de 57 anos falou que está grávido. Achei maravilhoso, maravilhoso. Ele com 57 anos, está grávido, e está, né, um júbilo, assim, e aí mostrando que está vivo, quer mudar, tem intenção de ressignificar tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele, que ele não entendia e não fazia, porque o amor que ele tinha era aquele, e ele deu aquilo para o filho, mas agora ele também aprendeu uma nova forma, mais elementos de amar, e aí quer fazer também muitas outras coisas. Não estou ouvindo, Professor, Bruno. tem uma Sumiu pergunta o aqui áudio. da Nana de Castro, nossa dramaturga, que é... Tá me... Oi? Tô sem áudio? Pronto. Voltou. Voltou. Estão me escutando? Sim. Alô? Não estão me ouvindo? Oi? Voltou? Ah, então tá bom. Sinais. Qual é o... Você escutou, Chica? Ele está perguntando uma dúvida da Nana aqui. Qual é o custo dessa cultura machista patriarcal para os homens? Nossa, muito grande. Muito, muito, muito grande. Primeiro, essa cultura machista, patriarcal, impede do homem sentir a beleza de ser humano. Reduz muito, muito o repertório. Reduz muito a forma das expressões. Né? Então, a alegria, o choro. Na terça-feira, perguntei para o homem, qual foi a última vez que você chorou? Ele falou, foi com meu pai que eu perdi no Covid ano passado. E antes do seu pai, qual foi a última vez que você chorou? Eu não me lembro. Meu Deus. Eu não me lembro, Sérgio. Falei, cara, não, você tá... Tenta forçar. Ele falou, eu nunca chorei, Sérgio. Eu falo, gente, esse homem precisa de muita ajuda, muito acolhimento. Que dor. Então a gente fez que dor. A gente fez um abraço virtual, né? A gente fez momentos para que ele pudesse. E ali, daqui a pouco, esse cara começou a chorar. Começou a chorar. E ele agradeceu por isso. Ele, né, soltou essa coisa que estava presa dentro dele. E olha só que interessante, quando essa pergunta ela é muito importante. A gente perde muitas coisas. A gente se torna agressor da gente mesmo, a gente se torna agressor do homem, a gente se torna agressor da mulher. A gente se torna agressor da sociedade. Não porque eu estou vitimizando os homens. Não, a gente não tem isso. Mas a gente tem uma responsabilidade. Nós, homens, na sociedade, estou falando eu, para mim também, a gente
precisa, de certa forma, vencer essa barreira, esse medo que a gente tem de manifestar nossos sentimentos. A gente tem uma insegurança muito grande em relação a trabalho, a situação financeira, a situação emocional, uma insegurança sexual, né? Uma insegurança básica dessa sexualidade, que a gente não aproveita nada dessa energia, né? Que as mulheres já aproveitam há milhares e milhares de anos. A gente nem sabe aproveitar essa energia sexual para o nosso desenvolvimento e equilibrar. Então, quando a gente é captado, roubado por esse patriarcado, a gente deixa tudo essas coisas, né? A gente acaba vestindo uma máscara, uma persona que não somos nós. As masculinidades, como diz Coniel, ela passa a ser um conjunto de valores projetados. Conjunto de valores projetados que não são reais. Que são apenas construções históricas, psíquicas, filosóficas, religiosas, mas que não me representam. Eu sou uma ideia do Sérgio, eu sou uma ideia de ser homem. Então a gente precisa resgatar essa essência. Porque o que a gente perde, na verdade, é a plenitude da vida. A gente perde a abundância dos sentimentos. E a gente fica só com um pouquinho, a gente se satisfaz com um pouquinho. Que é provedor, o tal de homem que tem honra, e a virilidade, que não é nada, né? A gente acaba achando que isso tudo. E é muito estranho, porque a gente dá muito valor a essas coisas, né? A gente fica voltado para isso. E o patriarcado vai sendo apropriado, como diz Marilena Chauí, é um vício que todo dia a gente precisa largar a mão, né? Então, tá muito consciente, senão a gente pode cair, né? E qualquer mulher, quando acorda, ela já pensa, se tem filho, então aí ela já pensa no seu dia a dia, já pensa para lá, para cá, né? Se tem animal, se bem... Agora, o homem, a gente acorda, é aquilo, é trabalho, tal. A gente coloca qualquer roupa, a mulher tem que pensar no decote, tem que pensar no tamanho da saia, tem que pensar aonde vai ir. Nós homens não. A gente vai, né? Então a gente precisa reconquistar essa intimidade com a gente. A gente precisa encontrar essa essência. E eu acho que importante é o Kairos, é o tempo oportuno agora. Nós estamos num momento kairológico de mudança. É muito forte, né? Muito simbólico essa falsa força, essa falsa virilidade, essa questão do masculino inabalável, forte. Quando a gente tem um presidente, por exemplo, que se posiciona contra uma doença extremamente séria como se fosse uma gripezinha ou algo menor, que é quase como se um comportamento de um homem deveria lidar com aquilo de forma fácil, né? Sim, Bruno, é verdade. E muitos homens falam assim, isso aí, eu faço esporte, eu faço aquilo, eu jogo bola, não vai... Mas, cara, você não está entendendo, né, o que está se passando. Nós estamos num período tão tirânico, né? Que, assim, se você demonstra que está usando máscara, você é um fracote. Se você se preocupa com o outro, você não é de nada. Então, esse machismo se expressa, por exemplo, na lei desse senador que quer um projeto de lei que quer lá do Ceará. Que as mulheres no estupro, né? Exato, bolsa estupro. Gente, que absurdo esse. Então nós homens precisamos falar, senador, cale a sua boca, né? Quem votar nesse projeto aí
né? A gente vai sim, né, fazer uma pressão democrática, porque não é possível nós homens compactuar com essa propositura. Cara, não é o senador que está propondo, não. Aquilo é um homem. Ele é um homem. E a gente tem que falar assim, cara, não é isso. As mulheres vêm discutindo isso, os grupos feministas, já tem um avanço legal, já tem um avanço na ciência. Então, nós homens precisamos acordar. Eu acho que é isso que é masculinidade. Ter um posicionamento político, ter um posicionamento, né, firme sobre estas situações. Algo que a gente buscou trazer no espetáculo, no Cartas da Prisão, e alguns paralelos que a Nana colocou de forma sutil, é as questões do abuso, tanto na questão social, né, e como isso reflete nas nossas relações íntimas. Mas nós hoje vivemos um governo abusivo, vivemos uma situação de abuso, né? E essa violência que ela é aceita. Então a gente hoje vive uma situação onde a vítima ela está acostumada com aquela dor, né? Como vive em muitas situações de relacionamentos abusivos, a vítima ela está acostumada e ela vive historicamente, né? Então a gente fica fazendo paralelo o tempo inteiro com a nossa questão desde da época da colonização, de como isso foi estruturado, como nós chegamos hoje e como nós mantivemos essa relação de abuso e poder e submissão, né? E isso a gente está vivenciando. Você olha para o governo e fala, gente, é isso, né? A gente está vivendo um abuso hoje o tempo inteiro. E como mudar, né? Acho que isso é dentro das situações, é a pergunta, né? É as nossas relações, isso é só um grande reflexo, né? O que nós vivemos hoje é um grande reflexo das nossas relações sociais, né? Históricas, e que estão ali, e hoje, tudo bem você ser violento, tudo bem você pode, o quê? Né? O título dessa live é muito legal. Porque quando a gente fala de masculinidade, a gente fala desse conjunto de valores e a gente tem um representante que além de dar vergonha internacional, dá uma repulsa interna, né? Até medo, até nojo de falar o nome desse desgoverno. Então, quando há esse abuso, né, estrutural, legitimado, a relação aqui embaixo também vai marital. Abuso, aumentou o número de assédio e de abuso infantil. Aumentou, vi os dados, né? O número de homens cometendo a violência sexual contra crianças, contra meninas abaixo dos 14 anos, assim, multiplicou. Mas ela já sabe o que ela está fazendo. Gente, não importa, não sabe, está na lei. Está na lei, é proibido, né? É pedofilia. E, infelizmente, vem aumentando, porque se em cima, né, ninguém cuida de nada, está tudo assim, e olha só o que está causando. Olha só como que a gente está chegando. Como é que a gente pode conversar? Porque geralmente, assim, quando uma vítima está passando por um abuso, nós temos uma forma de abordá-la, né? E quando é o homem que comete esse abuso, essa violência, Bacana. Qual é a forma de a gente abordar esses homens? A gente pode começar de uma forma bem icônica nos grupos que eu participava e ainda participo, quando vejo algumas piadinhas, conversar. Fala, cara, você tem certeza que você está reproduzindo aqui na sala, mandando aqui para o grupo? É isso mesmo, né? Vamos pensar bem. Essa foto aqui, dessa mulher aqui, nessa situação aqui, desse gay, dessa lésbica, enfim, dessa pessoa preta, enfim, qualquer for. O que você sente com isso de verdade? Dá para rir disso? Então, na verdade, é conversar. Conversar de que forma, né?
Então, por exemplo, na rodada de churrasco, você começar a ser o chato. Né? Já perdi bastante amigos, já saí de bastante grupos. Mas você fala assim, cara, essa piada, na verdade, ela tem uma vertente real, né? Muitos homens vão achar que pode mesmo mexer com menina por causa do tamanho da saia, uma adolescente que já está no processo de transformação para a juventude e você fala alguma coisa, isso já é pedofilia, já é assédio. Não precisa nem tocar, só o ato de falar, só o ato de você... Né? Então, eu costumo fazer assim, eu costumo conversar e chamar para uma conversa, dialogar, né, sem acusar, para que ele possa entender. E eu não falo assim, poderia ser a sua mãe, poderia ser a sua filha. Isso é um erro. Não, isso é um erro. Porque aí ele vai proteger a mãe dele, a filha dele. Eu falo assim, como aqui em São Paulo teve o projeto Ponto Final, que eu coordenei e espero ter a continuidade depois da pandemia, que é o abuso em transporte público. Em transporte público, não existe mais. Transporte coletivo. Né? E transporte coletivo, eu falei, cara, você acha que poderia ser a sua mãe, a sua filha, a sua esposa? Quem que você acha? Né? E se fosse você mesmo numa situação de abuso? Então os caras começam a repensar. Trazer eles para a cena. Colocar eles num cenário. Né? E aí eles começam a pensar, porque é preciso destituir o homem desse lugar do machismo. O Juan Guilherme Figueroa fala que esse machismo ele é tão enraizado na nossa sociedade que a gente já acha que temos que ter alguém para mandar, nós homens. Seja uma mulher, seja uma criança, seja um cachorro, seja um gato. A gente não cria relações de carinho. A gente cria relações de submissão hierárquica. Então é preciso quebrar essa hierarquia de valores e sentimentos. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta, enfim, a gente acompanha o crescimento das bancadas religiosas cada vez mais incisivas na política e faz parte do conceito da bancada religiosa de que a mulher seja submissa ao homem. E, em algum lugar, isso fortalece, inclusive, esse retrocesso e essa visão conservadora da mulher ainda ser um apêndice da figura masculina e de que ela tenha que ser para existir, ela precisa da autorização de um homem, nem que ele seja um canalha, mas só um homem pode autorizar a existência de uma mulher. Como é que a gente consegue pensar numa sociedade em que a estrutura religiosa ela não seja tão contundente assim nessa ordem legislativa? Então, isso é um tema bem denso também. Porque se eu for olhar, a religião como um todo, ela não tem esse lugar. Agora, alguns religiosos interpretam a religião, a Bíblia, o Torá, qualquer religião, interpreta esse lugar da mulher como sendo o segundo lugar. Então, os religiosos que estão se apoderando das cadeiras nos parlamentos, né, no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais, têm uma missão. Qual é? Colocar uma interpretação patriarcal, religiosa, misógina na sociedade. Então isso não começa lá em Brasília. Começa nos municípios. Começa nas câmaras municipais. Começa quando esses vereadores, o pastor da pipoca dourada, a pastora da bolsa vermelha é eleita no município, isso significa que tem uma reprodução no Estado e depois isso tem uma reprodução federal. É lógico que é um retrocesso.
Como lidar com isso? Como lidar com isso? Trabalhando o processo de conscientização das pessoas. Eu tenho inúmeros colegas, pastores, evangélicos, padres. Eu mesmo fiz curso de teologia para entender que esta necessidade desse retrocesso está muito mais numa carência do que num processo de libertação. Então as pessoas têm medo de dar o passo para frente, vem qualquer pessoa que fala bonito, impõe uma verdade e elas abraçam essa verdade. Porque, na verdade, antes da religião, ela já tem determinados comportamentos arraigados com ela, machista, misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos. Então, a gente precisa formar, né, novas lideranças, a gente precisa formar pessoas para entender que esse modelo de pastor, de pastora, enfim, que quer voltar o modelo pai, mãe, filhos, modelo, né, vertical, modelo hierarquizado, onde o homem tem a palavra, a mulher não tem a palavra, não pode mais funcionar. Não funciona nessa sociedade. Né? Estabelecer que esses pastores que estão aí determinando leis, determinando condutas, estão fora do seu tempo. Inclusive estão fora, né, daquilo que é o maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então não existe essa coisa de mulher ser, né, colocada em segundo plano. Mas esses pastores pegam a religião como justificativa e traduzem de forma errada, né, de forma viciada, para o seu próprio benefício, ou seja, reforçar o machismo que existe dentro deles. Mesmo porque até na sociedade lá no tempo paleolítico era tudo matriarcal, né? Era outro lugar, Então, né? Era assim, Chica. Era numa sociedade, por exemplo... Ninguém sabia quem era o pai, vivia em outro momento, era uma outra situação, né? Aliás, nem se sabia que era o homem que colocou, né? Era algo mágico, né? Era outra coisa, né? Numa sociedade nômade, onde o ser humano andava atrás das caças, porque não existia plantação, não existia propriedade privada, não existia conceito de família, não existia conceito de pai, nem conceito de mãe, era o clã. É lógico que um clã contra o outro tinha seus atritos, suas guerras, mas dentro daquele clã, os papéis não existiam, né? Era um processo matrilinear, onde a mulher sim sabia que ela era mãe. Agora, os homens não sabiam, né? E esse processo matrilinear era um processo onde não existia o poder. Não existia. Existia a equidade. Agora, quando esse homem começa a ficar sedentário, a plantação fala que isso é meu, isso aqui é meu, e para você ter isso aqui, você vai ter que fazer coisas para mim. E qualquer um aqui que já viveu na roça, já passou na roça antes da tecnologia, antes da energia elétrica, né, sabe que você tem que ter muitos filhos, não porque gosta de ter muitos filhos, mas porque é necessário ter muitos filhos para trabalhar na roça, plantação, capim, cuidar de gado. Então, qual foi o primeiro objeto que o homem começou a dominar? A mulher. Porque é ela que produz a riqueza, ela que é explorada. E se aí, essa passagem, quem quiser ler, com mais aprofundamento, o livro da Eliette Saffioti. O livro da Eliette Saffioti chamado O Poder do Macho. Então é essa história mesmo. Né? Nunca houve, né, dentro desse lugar uma correlação do patriarcado. Agora então existe o matriarcado. Não, não. As mulheres nunca foram donas, como o homem é dono. Existia uma matrilinearidade, onde esse matrilinear era um lugar da equidade. Porque o patriarcado surgiu para acabar com essa igualdade. Se o matriarcado existisse, seria o poder das mulheres. Aí justificaria o patriarcado. Mas não existiu.
Qual Existiu que é uma o termo? sociedade matrilinear. Matrilinear. Vou É, estudar isso. isso. O matriarcado. Ah, mas a sociedade de Atenas, a sociedade desculpa, a sociedade da ilha de Lesbos, a sociedade amazônica. Não, ali não existiam homens. Então, né, não existiam homens. Pronto, está excluído. Né? Agora, uma sociedade composta de homens e de mulheres, onde existia a igualdade, as mulheres, entre aspas, e homens reinavam dentro de uma matrilinearidade, onde a mulher tinha esse lugar de destaque. Agora, quando surge essa sociedade patriarcal, a mulher vai embora. E aí fica só o homem. Saíram, várias pessoas já estavam escrevendo aqui e falando sobre a questão do machismo, quanto nós, né, por mais que a gente está aí desconstruindo, buscando desconstruir essa questão da própria sociedade patriarcal e deste machismo estrutural, ainda assim, nós acabamos criando filhos, né, por mais desconstruídos, que sejam sobre padrões machistas. Então aqui, se a gente puder falar um pouco, porque teve vários comentários nessa linha, o quanto que a mulher também pode criar um filho machista, né, mesmo porque ela também aprendeu assim, por mais desconstruído que a gente esteja buscando ficar, né? É isso mesmo, Chica. A mulher, ela foi criada numa sociedade machista. Olha aí o verbo, criada. Não que ela criou. Quem cria é o homem e quem reproduz é a mulher. Então, se ela passou por um processo machista, ela vai educar o seu filho com aquilo que ela aprendeu. Não é que ela criou. Né? Agora, nós homens criamos o tempo todo mecanismos de controle e dominação. Ah, então, quando a mulher vai para o trabalho, além de ir para o trabalho, ela tem que ser boa companheira. E aí a gente fala assim, ó, tá bom, tá. Boa companheira significa boa mãe, boa e não ficar com dor de cabeça, não. E não ficar com dor de cabeça, não. Tem essa história, não. Né? Hoje tem brincadeira no play. Ah, não, mas... Então, a gente cria, sim, uma sociedade pedagogicamente para que as mulheres eduquem nossos filhos para ser aquilo que ele será o eu no futuro. Realmente, é isso mesmo. Né? Então, ele vai criando uma situação e que ele sabe que na frente vai ter um futuro jovem, filho, adulto, e que vai manter o status quo da dominação. Agora, é necessário sim a mulher estudar, a mulher compreender, assistir lives poderosas como essa, assistir, ler Bell Hooks, ler Simone de Beauvoir, ler Marilena Chauí. Então é importante escutar muito a Rita Lee, escutar muito, né? E é isso aí. Deixa eu ver, Bruno? Bruno tá sem voz, Bruno. Tô te ouvindo. O Bruno tá de voz. Não tô ouvindo. Professora, já aproveitando desse... Oi, tá com delay. Deus. Enquanto... Não tô escutando mesmo. Não tô ouvindo, Bruno. Tá falhando. Enquanto o Bruno restabelece a conexão, Alô? Professor. Me ouvindo aí? Oi. Fala de novo, Bruno, acho que voltou. Olha o Ricardo ouvindo, aí, gente? meu primo aí. Falando bacana. Espera aí. Meu primo é o Ricardo aí, meu colega. Voltou. O que você está vendo do desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos futuros homens, se já existe uma diferença nesse tipo de
de, de cultura na educação, se existe algum apontamento de uma educação parental, e o futuro ele já aponta para uma coisa mais concreta na educação Ah, que seja legal, diferente das... Bruno. Eu já vejo mudança. Eu já vejo alguns sinais, janelas abertas para essa nova posição. Ainda que muitas lojas de crianças têm, né, o lado menino e o lado menina. Eu mesmo, quando escolhi a escola da minha filha, eu escolhi por um detalhe. Eu escolhi pelo banheiro. Se o banheiro tivesse lá, banheiro de menino e banheira de menina, eu não teria escolhido aquela escola. Eu não escolhi aquela escola. Como é que com 1 ano, 2 anos, uma criança vai saber o que é banheiro de menino e o que é banheira de menino? Para que isso? O que é isso, né? Então, a gente precisa, sim, é, validar esse lugar. E muitos jovens hoje, vejo aí, nesse processo, tá mudando, sim. Tá mudando, já tem coisas novas, já me ensinam coisas novas, já fico surpreso, já não ligam mais para tantos padrões dos quais eu fui criado e ainda, de certa forma, fico chocado. Grupos vão jogar bola, vão jogar vôlei, já não faz essa diferenciação de time, de cor de camisa, de jogador, se é gay, se não é gay, menina, se é lésbica, se não é. Hoje está muito mais avançado do que no meu período, em que educação física para os meninos era futebol, para as meninas era vôlei, né? E os colegas que não queriam nem futebol nem vôlei ficavam na queimada. E já vai jogar queimada. Então a gente tinha, entre aspas, códigos de brincadeiras. Então queimada é para essa galera que não gosta de futebol nem vôlei. Então é muito ruim. Hoje a gente já adorava jogar queimada, adorava jogar queimada. Não sei se você já jogou, Bruno, queimada. Opa! É muito divertido. É muito divertido. Sim. Então, quando hoje a gente muda assim a visão, é porque tá acontecendo uma coisa na sociedade. E vejo que vai aumentar mais ainda agora. Vejo que vai aumentar com essa coisa da internet, da interação, dos jogos, dos games, né? Dessas coisas eletrônicas acontecendo, dos campeonatos. Muito bom. A gente ainda percebe, muitos homens falam, eu estou me desconstruindo, mas eu não sou machista, mas a gente tem atitudes que ainda estão, né, muito banalizadas, né? Sei lá, por exemplo, a própria história que a Juliana falou assim, frases, por exemplo, essa é para casar, né? Um exemplo. Outras, assim, homens, eu estava vendo uma pesquisa que 76% dos homens, num padrão, acho que foram 3.500 pessoas, e 76% desses homens, eles achavam incorreto mulheres que ficavam com vários homens, né? Que tinham muitos casos. Então, coisas que parecem para a gente, que a gente passa batido, que inclusive, às vezes, nós, mulheres, acabamos reproduzindo esse mesmo discurso, né? Então, quais dentro dessas conversas todas, a gente consegue citar algumas aqui, professor, pode fazer aqui os homens que estão, e até nós, mulheres também, a refletir daquilo que é mais comum. Ele fala, mas isso daí, eu não tinha pensado que isso daí também está dentro desse contexto machista. Nessa pandemia vem mostrando muitas coisas, né? A linha de frente é feita basicamente por mulheres, né? A linha que está aí na frente, na batalha, no dia a dia, as médicas, as infectologistas, a enfermaria, são mulheres, e a gente não dá esse valor, acha que mulher é tudo fraca, tudo, né, indefesa. E são mulheres que estão lá segurando a pandemia, a Covid, estão segurando as pessoas. E vejo que nessa pergunta que você fez, já estamos, né, evoluindo. Muitas mulheres estão assumindo essa posição na sociedade e refutando isso.
há bem pouco tempo atrás tinha isso mesmo na faculdade. As meninas da balada e as meninas para casar, né? As meninas da faculdade, o comportamento. Mas hoje em dia, né, ainda é assim, né? Mas cabe uma resposta também da sociedade, das próprias mulheres, em não aceitar essas determinadas posições. Porque assim também elas podem falar assim, esse não presta para casar, esse presta para casar. Né? O que é prestar? Eu acho que prestar está muito relacionado à forma como a gente se adequa à sociedade. Então, a sociedade quer um padrão de mulher hoje que trabalha, que seja competitiva, produtiva. Então, estimula a mulher para agir de um jeito. Também isso é muito ruim para as mulheres. Né? Também isso é muito ruim. E não deixa a mulher tomar suas próprias decisões. Qual o problema da mulher ter 5 filhos hoje? Nossa, ela tem 5 filhos. Não vai ser legal. Tal. Ué, se foi realmente, verdadeiramente uma opção dela, por que não? Se ela quiser ser dona de casa. Mas é uma opção dela. Né? Então a gente precisa olhar também para essa sociedade cada vez mais industrializada, capitalista, a gente tem que cumprir metas, bater resultados, essas coisas todas. No nosso espetáculo, professor, a gente tem um momento ali, porque a gente tem a oportunidade, dentro da pesquisa da e a Nana, da dramaturgia, da gente ter alguns Sim. depoimentos reais durante o espetáculo, entram narrativas reais, mensagens de depoimentos de mulheres reais. E um desses depoimentos me chamou muita atenção, porque ela falava assim: como é que eu ia rebater um homem me chamando de vadia, sendo que quando eu ia usar essa palavra para ele, isso não soava como um xingamento. Ou seja, não, o homem vadio, ele é o homem, ele é quase, né, tem aquela música do Chico Buarque, vem meu menino vadio. A vadiagem masculina, ela é levada a uma coisa relacionada à boemia. E a vadia, um xingamento tão pesado para a mulher, bate num lugar que nós homens não sabemos o que é até a nossa honra colocada em questão dessa forma, né? E é tudo A vadiagem sexual, né? É vadia, é puta, é vaca, tudo sempre vai para, né? É sempre para esse lugar, para a vagina. Sempre vai para esse lugar. Sim. O vadio, a vadiagem masculina é a esperteza, a malandragem, né? A vovadia, né? No sentido de me aproveitar da situação. E agora, a vadia, a mulher, ela é emputecida, né? Ela passa para o processo de emputecimento, se aproximar daquela... Mas, Sérgio, nesse momento, ela quer que eu chame ela de vadia, de puta. Mas isso você está no momento da cama, no momento ali, onde é consensual. Né? Agora, quando ela não pede, e isso é uma ofensa, e isso é um processo de diminuição, desvalorização, desqualificação, é violência. Até mesmo a palavra amor, pega esse prato, ou amor, vamos pegar esse prato? É diferente. A entonação da voz, o jeito, o contexto, né? As formas em que a gente diz as palavras, está muito mais relacionada a esse lugar, ao que bate no coração. E às vezes você, o homem, né, chamando a mulher de amorzinho, pode ser tão violento quanto chamando ele de cretina. Porque você não está chamando ela de amorzinho, você está diminuindo, né, essa mulher a um ser insignificante. Então ela é tão pesada quanto. Então eu falo isso para os homens. Que às vezes uma palavra... chegou a flor que estava faltando nesse jardim. Isso pode ser um assédio. Isso pode ser um abuso. Cuidado com essas cortesias. Esse lugar do cortês. Porque era das cortesãs. Era o lugar das mulheres que ficavam à espera dos reis
da corte, enfim, da nobreza, estavam à disposição da nobreza. A cortesia vem desse lugar, ficar à disposição dos nobres. A Juliana fala aqui, vivencio com frequência o medo da minha mãe em tomar atitudes mais severas em prol dela mesma. Ela sabe que é errado o comportamento mais agressivo dos homens da família, mas ela prefere não falar e fica triste. É esse medo que faz a gente não se mover mesmo, ficar ali parado, né? Mais uma vez a gente faz o paralelo com a sociedade, né? Que a gente está vivendo, né? É esse medo mesmo, Chica. As mulheres têm medo. Não porque elas acreditam nesse medo, mas que ele é tão forte que passou a dominar. Né? E não é só, por que ela não denuncia? Por que não vai na delegacia? Por que não digita o 180 e pronto? Não é só isso. Não é só isso. É uma relação de codependência, além de tudo, né, professor? Tem uma relação muito forte, né? Muito. Eu já falei que se esses 3 números só salvassem a mulher, né? 180, diz que é 180. Eu falo, tem muita coisa por detrás desse 180. Tem muito afeto, muitas relações. Sim, de certa forma você tem que discar o 180. Mas entender simbolicamente, metaforicamente, o que é um 180, é muito para essa mulher. Falar, você não liga porque você não tem força. Cara, você está violentando de novo a mulher. Ela sofre o abuso novamente, né? Novamente. Por isso que eles falam, né? É de uma escuta qualificada. Acho que tanto para os homens, tanto para as mulheres no 180 e ou, né, na Casa da Mulher Brasileira, mas para os homens também que são autores da violência e que também sofrem a violência, porque essa masculinidade tóxica, ou no caso esse machismo, faz com que o homem também sofra, né? E vai sofrer calado, porque a própria sociedade, aquilo que você falou lá no início da live, não permite que ele seja uma pessoa sensível. A fragilidade tem a ver com fraqueza, né? Sim. A vulnerabilidade, ele não permite ele não pode ser vulnerável, ele tem que ser forte para poder sempre manter o controle, né? Sim, verdade. Não permite. Uma coisa muito ruim. Eu queria fazer um convite aqui a todos, porque Oi? Tá me ouvindo? Agora deu certo. Sim. Estão me ouvindo aí, gente? Eita. Estão me ouvindo? Voltou? Porque eu acredito nisso. Se um dia me mostrarem que existe um caminho que dialogue melhor, eu vou fazer aquilo lá e deixo de ser... Eu não tenho problema, estou buscando formas mesmo de estabelecer diálogos e relações. Eu acredito que a arte pode estabelecer esse diálogo. Então, eu acho que essa história de ver dentro de casa um sofrimento de uma mulher e na maior parte das nossas mães, se talvez você esteja tentando conversar com a sua mãe, difícil estabelecer o diálogo, a arte pode ser um caminho de mostrar isso para ela. Então, partilhar através da arte pode ser, sim, através de uma obra, de uma música, de um filme, ou mesmo do nosso espetáculo, ou compartilhar essa história com ela, compartilhar essa narrativa junto com ela, pode, sim, ocasionar alguma diferença, alguma mudança. Eu estou falando isso porque a Chica leu aqui o que a Juliana falou, né? E mesmo na nossa narrativa da nossa obra, nós temos também um momento em que a principal questiona a mãe sobre ela ser livre. E quem nunca pensou que a mãe poderia ter sido mais livre? E quem não quer que a mãe seja mais livre? Então, eu acho que fazer um convite mesmo que fica aqui para acompanhar através da arte e para acompanhar através do nosso próprio espetáculo essa possibilidade de que não sei se através do diálogo não está indo, então que a arte possa ser esse diálogo também e que possa quebrar alguma barreira, porque eu acredito que ela é muito viável, muito possível. Eu também acredito. A arte é uma revolução.
Acho que a gente já está encaminhando para o fim, né? Acho que a gente já fez, foi tão bom. Ficaria Legal. bastante tempo aqui. Queremos você de novo, Sérgio. Em outro... Vamos, eu quero também compartilhar e aprender com vocês. Vamos Eu junto. estou na expectativa de ver essa peça logo, ai, quero ver. É Ai, muito bom para mim, segunda-feira. porque é muito bom para mim também, né? E eu poder compartilhar com os homens do grupo, né? Ai, Os caras, nós temos atualmente 120 homens em processo de reflexão. Imagina, passar essa peça para eles vai ser muito legal. Depois, e no dia que eu vou convidar cada um no seu tempo, vocês dois e a produtora também, para assistir um grupo nosso, todas as muito. terças-feiras e quintas-feiras de manhã, 8 horas, nós estamos ligando os aplicativos e fazendo reuniões virtual. E é muito forte, porque apesar da distância, né, muitos homens, a gente está conhecendo a casa, vocês estão conhecendo a minha casa ali atrás, e vocês, há uma interação interessante, né, os homens falam bastante coisas, apesar da distância da câmera, parece que facilita também. Sem dúvida. Legal. Segunda-feira, a gente estreia, Oba. dia 5 de abril, às 20 horas, no canal do Projeto Meia Luz, no YouTube. Convido a vocês ficarem, colocar na agenda. Quem não segue ainda o perfil do projeto, aqui no Instagram, é Cartas da Prisão. E tem também o perfil do projeto, meialuz.projeto, no Instagram. Depois eu vou salvar essa live com todos esses endereços, inclusive até dos sites e do Instagram do Sérgio, enfim, dos grupos de capacitação, para a gente, enfim, poder manter esse diálogo. Sigam lá o projeto. Obrigada por quem ficou até agora, por todas as perguntas, foi muito importante, aprendemos muito, aqui a troca foi riquíssima. Obrigada, professor, obrigada, Bruno, obrigada a todos aí que estiveram com a gente até agora. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado, um prazer. Boa noite. Descanse. Beijo. Tchau, beijo. Salva a live, Bruno. Uhum.